Olá, doutores! Muito bem-vindos! Essa semana promete, o Julho Especial para Advogados está com uma programação espetacular. E esse ano, pela primeira vez, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu dando boa noite, mas é boa tarde, doutora Pati, doutora Andréa Furtado, muito boa tarde. Nós vamos receber daqui a pouco a doutora Samantha Albini. A doutora Samantha Albini é franqueadora e fundadora da consultoria Radar, voltada à gestão legal, voltada à gestão jurídica. E hoje nós vamos falar sobre controladoria jurídica. Tá? Eu quero mandar um grande abraço para todos que estão aqui, pelo prestígio de ter vocês aqui compartilhando essas informações, esses conhecimentos. Quero deixar vocês bem à vontade para fazer perguntas, para interagir conosco. Também quero, como é que se diz? Eu quero, tudo bom, pessoal? Opa, tô gostando da live, tô gostando, tem bastante gente aqui. Uma outra coisa, eu não posso deixar de falar sobre as pessoas, as empresas, as organizações que estão apoiando o Julho Especial para Advogados. Eu sei que é o primeiro ano que a gente está tendo esse apoio externo, a gente está tendo o apoio da Fenaló, nós estamos tendo o apoio do Jus Brasil, estamos tendo o apoio do ADV Box e estamos tendo também o apoio do... Tudo bom, doutora Ângela? Tudo bom? Nós estamos tendo o apoio do Instituto Brasileiro de Coaching Jurídico. Deixa eu ver se nossa convidada já está aqui, para convidá-la a entrar e começar a compartilhar conosco, compartilhar as informações conosco. Doutora Ângela. Bom, antes da a doutora Samantha já está aqui. Deixa eu convidá-la para entrar, para a gente ir trocando uma... Muito boa. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Eu não sei quem é a primeira vez que está participando aqui do Júlio e do Instagram. Tudo bom, doutora Samantha? Olá, boa tarde. Boa tarde, mas eu quero convidar a doutora Emiliano, boa tarde. Doutor Gilberto, boa tarde. Eu quero convidar vocês a participarem, a se inscreverem também no Júlio Especial para Advogados. Essa semana a gente vai ter alguns sorteios, inclusive o passaporte para vocês irem, passaporte Full Pass para a Fenaló 2019. Nós temos também um sorteio de um ano do plano Banca Jurídica do ADV Box. E também vamos ter o sorteio do curso Escritório Smart, Dr. Afonso Passiló, aqui também no Júlio, que vai acontecer na quarta-feira. Então, se inscrevam, o link está lá na bio, eu quero convidar vocês para participarem junto com a gente. E eu vou mais uma vez apresentar a doutora Samantha, que é advogada, né? Escolheu gestão por vocação, escolheu atuar por gestão, já ouvi essa história por vocação. É uma pessoa extremamente competente, fundadora e franqueadora da Radar Consultoria. E eu vou pedir que ela se apresente melhor para vocês, para a gente começar nosso bate-papo. Tudo bom, doutora Samantha? Puxa, muito obrigada pelas palavras aí carinhosas, Daniela. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim participar desse evento, que a gente sabe que já é reconhecido, que está todo mundo elogiando e que esperamos que tenha aí longa vida e muitas edições sempre, né? Conte sempre comigo. Muito obrigada. Vou contar. Vamos lá. Bom, pessoal, eu já fui aí apresentada pela Daniela, realmente eu sou advogada e advoguei, então eu tive essa experiência, o contato do dia a dia da advocacia, tanto contenciosa como consultiva. E aí, realmente, por vocação, me tornei controller jurídico, fui gerente jurídico e tive experiência em departamento jurídico também de uma multinacional. Então, com essa visão sistêmica da gestão jurídica,
que eu pude criar toda uma teoria e uma prática em volta da ferramenta da controladoria jurídica. Eu sou muito conhecida pela controladoria jurídica. Eu não abordo apenas controladoria jurídica nos meus cursos e consultorias, mas como eu escrevi um livro sobre o tema e me tornei conhecida em razão dele, eu sou chamada bastante para falar sobre ele. E essa que foi também a proposta aqui da Daniela, para que nós falemos sobre a controladoria jurídica daqui para frente, né? A controladoria jurídica desse próximo período nosso, quais são as mudanças, quais são as tendências e o que é preciso fazer hoje para que a gente possa colher os resultados aí no médio prazo, principalmente em 3 a 5 anos. Então, essa que é a ideia hoje, trazer um pouquinho para vocês dessa minha experiência, dessa minha visão, do que eu tenho visto que tem funcionado melhor no mercado e também do que eu tenho visto que não tem funcionado muito bem, para que possamos elevar o nosso nível aí de gestão, profissionalizar ainda mais. Perfeito. Doutora, como é que a organização, a controladoria funciona no escritório, mesmo que não seja um escritório muito grande? Então, olha só, Daniela, a controladoria, interessante dela é que ela é feita para escritórios de qualquer porte, tá? Realmente, até mesmo para um escritório pequeno, um micro escritório, ela já tem a sua aplicabilidade e o seu resultado. Claro que quanto maior o escritório ou o departamento jurídico, porque vamos lembrar também que a controladoria também vai servir para o departamento jurídico de empresa, né? Mas, enfim, quanto maiores, maior a necessidade, a importância e também o resultado da implantação de uma controladoria. Como que ela funciona? A ideia é bastante, assim, lógica. Nós trabalhamos com o conceito da especialização das equipes. Então, a ideia é separar a nossa equipe técnica jurídica, leia-se lá os advogados, eventualmente assistentes jurídicos, estagiários, da equipe que daria essa assessoria, esse suporte ao setor técnico, fazendo com que o setor técnico fique totalmente focado nas atividades puramente técnicas, aquelas que só podem ser realizadas pelo advogado. O atendimento técnico, o peticionamento, as audiências, as sustentações orais e o consultivo em si. Tudo que está ligado a isso, mas que é muito mais gestão, administração, suporte, é então delegado para esse novo setor chamado controladoria jurídica, que é gerido por um advogado com perfil gestor, que é o controller jurídico, mas que tem uma equipe que pode ter funcionários estagiários ou somente estagiários, e que vai dar todo o suporte para os serviços jurídicos em si. Então, desde cadastros, gestão de publicações, agendamentos, os controles em si, acompanhamento processual, protocolos. Então, são coisas que no dia a dia tomam muito tempo do advogado. Se o advogado for gerir suas publicações, agendar seus prazos, fazer a guia de custas, contatar o correspondente, fazer os protocolos, ele vai realmente, além do tempo que é estimado em metade, 50% do tempo do advogado hoje é destinado a esse tipo de atividade de gestão. Além do tempo, ele sofre inúmeras interrupções, ele fica preocupado, ele realmente perde o foco da atividade puramente técnica. Então, a ideia é essa. A ideia é implantar esse novo setor separando bem as atividades para um resultado melhor. E o mais interessante é que a principal vantagem da implantação da controladoria, além, é claro, de muito mais controle, segurança e tal, que é óbvio para nós, também é o ganho de produtividade. Nós conseguimos, pelo menos, dobrar a produtividade dos nossos advogados implantando uma controladoria. E isso realmente é muito significativo. Nenhuma tecnologia até hoje, por si só, sozinha, consegue esse efeito. E é claro que, falando de controladoria de futuro aí, a gente já pensa numa controladoria com muita tecnologia embarcada, com muitas atividades automatizadas. Então, realmente, essa que é a ideia
da controladoria separação das atividades técnicas das atividades chamadas de gestão jurídica. Perfeito. Como é que isso impacta diretamente o faturamento do escritório? Você já falou do ganho de produtividade, mas como é que isso ganha força dentro do escritório? Eu imagino que assim, fica muito definido os papéis de cada um e que facilita bastante. Exatamente. Realmente, você tem toda a razão. O ponto de partida é a definição dos papéis e funções. É incrível o efeito que a gente tem quando a gente consegue definir bem papéis e funções. Mas na prática, mesmo na ponta do lápis, o que acontece é o seguinte. Quando você implanta uma controladoria, você tem que investir em pessoas, por vezes, claro, em software também, se não tem um software ainda, e etc. Mas mesmo esse investimento que é feito, vamos supor que nós tenhamos um escritório de 800 processos ativos e 4 advogados. Vamos fazer uma conta bem redonda matemática. Num escritório em que nós temos 800 processos ativos e 4 advogados, nós temos uma taxa de produtividade, que é um indicador de desempenho, de 200 processos por advogado. 200 processos por advogado, vamos supor que os advogados já estejam realmente assoberbados, no limite da produtividade deles. Quando a gente implanta a controladoria, a gente vai ter que investir para isso. Nesse exemplo, vamos supor que a gente tenha que contratar um controller e 2 estagiários. Então, nós vamos ter aí um investimento que, de repente, você põe na ponta do lápis, vamos dar uma arredondada também aí. Vamos supor que a gente tem que investir aí uns 10 mil reais de custo para implantar uma controladoria. E a controladoria não vai trazer dinheiro diretamente para o escritório, mas ela vai gerar o efeito de dar o dobro de produtividade para os meus advogados, que antes podiam gerir uma carteira de até 800 processos. Com a controladoria, passam a poder gerir uma carteira de pelo menos 1.600 processos. No exemplo que eu estou dando, 400 processos por advogado. Então, a gente dobra a produtividade. Pelo menos. Há casos em que o aumento ainda é superior a isso. Com isso, eu consigo manter o meu setor técnico enxuto, pagar bem a minha equipe e extrair dela os melhores resultados. Então, esse que é o efeito financeiro. Já rapidamente, no médio prazo, talvez não seja no curtíssimo, mas no médio prazo, a controladoria já passa a gerar um lucro maior para o escritório. Tem uma pergunta aqui, doutora Adriana Tavares. Na sua visão, qual seria hoje o sistema que mais facilita nessa questão de controle e de inteligência artificial? Puxa, Adriano, olha, eu vou te falar. Essa é a pergunta que eu mais recebo e é a mais desafiadora de responder. Eu vou te explicar por quê. No Brasil, hoje, nós temos mais de 50 softwares de gestão jurídica. Softwares dedicados exclusivamente ao segmento jurídico. E todos os dias surgem softwares novos e os já existentes também vão aperfeiçoando suas funções. Só que nenhum software no Brasil hoje é nota 10. Nem nota 10, nem nota 9,5, nem nota 9. Os melhores softwares que nós temos aí estão entre 7,5 e 8,5, vamos dizer assim. E todos eles, então, têm os seus pontos frágeis. Tem realmente falhas, vamos dizer assim. E falhas diferentes, pontos frágeis diferentes. Eles têm estruturas de funcionamento diferentes, estética diferente, lógicas de sistemas diferentes. Então, inclusive, é difícil você compará-los. Já que nenhum é muito bom, ótimo, e eles são diferentes entre si, é muito difícil compará-los. Então, o que eu diria é assim, além de tudo, nós temos softwares para vários orçamentos, para vários bolsos. Nós temos desde softwares gratuitos até softwares que custam 50, 80 reais por mês. Essa faixa aí seriam os mais baratos. Assim como nós vamos ter os softwares que vão custar 130 mil reais por mês. Então, realmente uma diferença muito grande. Então, o que eu costumo dizer é assim, vamos conhecer os mais vendidos, vamos pedir uma demonstração e vamos ver se nós nos adaptamos pelo menos, a estética e a lógica de funcionamento dele. Porque às vezes o software é muito bom, mas o escritório não consegue ter aderência porque acha o software muito burocrático ou muito, o contrário, muito simplista demais. Então, a gente precisa ter o contato.
Para não deixar essa pergunta totalmente sem resposta, deixa eu te falar sobre alguns dos softwares que estão sendo mais vendidos, que estão sendo mais procurados e que têm gerado mais satisfação aí em geral para os clientes. Seriam eles o Legal One, o CPJ, o Integra, do Promad. E aí nós temos uma outra camada aí, bastante procura também, o ProJuris, né? E, por exemplo, o Lawyer, o Lises, e muitos softwares que surgem a todo dia. Alguns softwares mais específicos para departamento jurídico, como é o caso do Spider, né? E assim vai. Então, é difícil, é desafiador. Eu vou te falar, Adriano, que se eu fosse hoje abrir um escritório de advocacia meu, se eu fosse eventualmente me tornar sócio em um escritório aí, e me delegassem essa função de escolher um sistema para o escritório, seria a maior dificuldade minha, posso te afirmar. Mas, enfim, creio que dentre esses que eu mencionei, você pode encontrar algum interessante. Tem aqui uma outra pessoa perguntando, o SAGEDV é bom? O SAGEDV é um software relativamente novo, que está ganhando bastante mercado, que está sendo elogiado. Eu não o conheço a fundo ainda, tenho alguns alunos e clientes que possuem e que estão satisfeitos. Vamos dizer assim, ele não é nota 10, talvez, como nenhum é, mas é um software, sim, que pode ser encarado como um bom software. O que falta nesses softwares para a gente estabelecer uma conexão com a atividade de controladoria? Olha, algumas coisas. Controladoria precisa, primeiro, de um nível de parametrização grande do sistema. O que significa isso? Eu poder personalizar o sistema de acordo com as minhas peculiaridades. Então, eu poder criar campos diferentes para funcionalidades diferentes, eu poder alterar as chamadas tabelas dos sistemas, que são aqueles campos em que a gente tem que escolher uma das opções ali, em que a gente não digita livremente, eu poder personalizar essas tabelas e eu poder configurar o sistema mais adequadamente ao meu uso. Então, ele ser flexível nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que importa bastante para a controladoria é o nível de automatização do sistema. E isso está muito ligado a algumas funcionalidades, como, por exemplo, importação automática de publicações e um workflow automatizado, né, que permita que eu configure etapas automaticamente que são disparadas a partir de algum fato gerador ali. Exemplo, saiu a publicação da sentença trabalhista, eu tenho um workflow trabalhista que já vai agendar para mim todos os prazos cabíveis, todas as providências que eu quero que sejam agendadas diante de uma sentença trabalhista. Então, esse nível de automatização, que também pode estar contemplado em outras funcionalidades, como gerador de documento, tem muitas coisas que a gente pode ter automatizadas no sistema. E, por fim, o terceiro ponto mais importante hoje para um sistema, para a controladoria, é a parte de relatório. E essa é a parte mais deficitária de todos os sistemas, tá? Todas essas são, na verdade. Alguns sistemas são pouco flexíveis, também ainda tem um nível de automatização baixo, mas essa parte do relatório é realmente bastante sensível. Eu não consegui gerar filtros, eu não consegui gerar relatórios, principalmente na tela. Tem alguns sistemas que até permitem que eu extraia uma informação, mas eu tenho que gerar um relatório que sai lá para mim ou um PDF ou um Excel, e aí, diante do relatório, eu consigo consultar a informação. Quer dizer, na tela eu não consigo consultar, não consigo filtrar rapidamente a informação. E isso, para o dia a dia da controladoria, realmente é bastante difícil de trabalhar. Tem uma pergunta aqui ainda. Qual a melhor ferramenta para medir produtividade? Produtividade. Bom, primeiro, cabe a mim alertar o seguinte. Nós temos muitos indicadores. Uma pergunta, o time shift é bom? O time shift é bom? Uma outra deficiência dos sistemas também é com relação à parte financeira, né? Que é
problema. Não gera relatório gráfico, é? Sem dúvida nenhuma. Muitos desses softwares são bons na parte de gestão dos serviços, mas são ruins no financeiro. Então, não é raro a gente ver o escritório contratar o sistema para o serviço, mas ter que contratar um outro sistema que nem é jurídico para o financeiro. Daí não fica integrado, né? Não é o ideal. Mas, falando da produtividade, nós temos muitos indicadores de desempenho, né, no nosso escritório ou departamento jurídico. Nós temos indicadores que podem medir a produtividade geral do escritório, né? Ou seja, realmente medir taxa de entrada de demanda, taxa de encerramento de demanda, vida média dos processos, taxa de êxito. Nós temos muitos indicadores interessantes que podem e devem ser implementados. Para o escritório como um todo, por área, por centro de custo, por cliente, aí a gente pode brincar à vontade. Produtividade individual dos advogados tem que ter muita maturidade, tem que ter um nível de profissionalização muito grande para implantar. Porque, normalmente, né, as pessoas percebem a implantação de uma ferramenta dessa como algo negativo e não positivo, tá? Então, mas se o escritório já tem um alto nível de profissionalização, se a equipe já é madura o suficiente, se há uma boa gestão de pessoas, um plano de carreira implantado, uma avaliação periódica de desempenho, feedback, etc, etc, podemos implantar a avaliação da produtividade individual com alguns cuidados. E daí, nessa linha, o timesheet, que é uma ferramenta que também, né, também faz isso, não só isso, mas ela também serve para isso, é uma boa ferramenta, sim. Porque na advocacia, o nosso fator de produtividade é a hora trabalhada, é o tempo. Nem tem como ser diferente, né? Então, não podemos medir produtividade, senão por meio do timesheet. Tem outra pergunta, embora eu queria fazer uma pergunta com relação ao desafio de implantação do sistema. Porque a gente já sabe que existe uma resistência natural. Por mais que o escritório seja maduro, existe aquela resistência, tá me controlando, tá vendo quanto... Queria que você contasse um pouco desses desafios da implantação desse sistema na realidade do escritório. A resistência, ela não está só no sistema ou na implantação da controladoria. Ela está, na verdade, na profissionalização da gestão como um todo. A resistência, ela está muito enraizada na questão cultural e no perfil médio do advogado. Então, a gente tem um perfil médio de advogado, que é conservador, que é inflexível, que é beligerante, que é centralizador, entre outras coisas aí. Então, quando a gente profissionaliza a gestão de um escritório, nós o transformamos em uma empresa. E algumas coisas têm que ser ajustadas, têm que ser mudadas. E aí, por vezes, nós encontramos resistência porque impactamos um pouquinho na questão de insegurança e jogo de poder que existem nos advogados e nos escritórios. Naturalmente, né? Como existe no ser humano mesmo, todo ser humano. Então, existe sim uma resistência, pode existir, mas o que eu digo? Primeiro, nós não fugimos da profissionalização da gestão. Nós estamos hoje com mais de 1.140.000 advogados com inscrição ativa na OAB. Nós estamos com mais de 3 milhões de bacharéis de direito. Nós estamos alcançando 150 mil escritórios de advocacia no Brasil. Nós temos tendências como, por exemplo, da diminuição muito grande de contencioso, essas reformas legislativas todas, o cliente mais exigente e esse avanço enorme da tecnologia. Ou seja, esse cenário todo nos conduz a uma advocacia cada vez mais desafiadora. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Nessa linha, nós não podemos nos afastar da profissionalização da gestão. Tanto é que os advogados têm buscado isso em geral, cursos e aprimoramentos e consultorias nesse sentido. Então, assim, tem que ter um sistema, tem que ter um software de gestão, né? Tem que ter uma controladoria,
tem que, enfim, ir implantando todas as ferramentas. O que eu costumo dizer é que visão de empreendedor, visão de advogado empreendedor, é uma visão de oportunidade. Ele não enxerga problema e dificuldade, ele enxerga oportunidade. Tá difícil para mim? Tá difícil para todo mundo aqui nesse mercado jurídico, que estamos todos no mesmo mercado. Então, profissionalizar a gestão é uma oportunidade de se diferenciar, de conseguir um desempenho melhor, de conseguir um resultado melhor. Se eu tenho esse olhar para a oportunidade, eu vou enxergar positivamente a implantação de um sistema, de uma controladoria. E daí vai muito do líder, vai muito do sócio do escritório, do líder, conseguir contagiar toda a equipe com essa visão, conseguir fazer com que todo mundo tenha, né? E, por exemplo, especificamente, o que eu costumo dizer? Vamos enxergar a controladoria como a nossa grande aliada que vai realmente preparar tudo para o advogado, vai entregar na mão ali do advogado do setor técnico, tudo preparadinho, download das peças, o prazo agendado, só para o advogado realmente analisar, definir o que vai fazer, peticionar, e depois o resto todo ela dá assistência. Quer dizer, puxa, a gente vê, eu entendo que o maior termômetro da qualidade, da vantagem da implantação da controladoria é que não existe desimplantação de controladoria. Você não vê nenhum escritório desimplantando a controladoria. Não, nós voltamos atrás, não vamos ter controladoria. Isso não existe. A não ser quando é mal implantada, quando ocorreu algum problema, justamente pela má implantação, falta de planejamento, falta de assessoria para isso. Mas normalmente não existe pela ferramenta em si, porque ela é muito vantajosa. Então, é ter esse olhar de oportunidade, ver os pontos positivos disso, que realmente são muitos grandes, e essa resistência está muito realmente calcada só nessa questão mais cultural e de perfil comportamental. Tem uma pergunta aqui da doutora Mila. Sou controller e aqui no escritório utilizamos o Legal One. É um excelente, porém, ele é excelente, porém a equipe precisa estar em sintonia quanto à sua alimentação. Isso impacta diretamente nos relatórios. Isso. Mas qual que é a ideia da controladoria? Quando a gente implanta a controladoria, ela alimenta 95% do sistema. Ou seja, não é que eu vou eliminar a necessidade dos outros se alimentarem. Sempre vai ter, sim, também alimentação lá pela recepção, pelo advogado, etc. Mas eu minimizo a quantidade de informação e de vezes que essas outras pessoas precisam alimentar o sistema. E eu também crio mecanismos para conferir se eles alimentaram e se alimentaram corretamente. Então, eu vou cercando as possibilidades todas para garantir que o meu sistema esteja sempre completo e atualizado, porque eu, controladoria, estou trabalhando para isso e conferindo na parte que os demais alimentam. E você tem toda a razão, isso mesmo, é difícil, enfim, é só uma questão de criar procedimentos. Aí a gente tem o seguinte, muito importante que vocês tenham isso em mente. Para a gente profissionalizar a gestão mesmo dos serviços, nós precisamos implantar 3 ferramentas. A controladoria, que é a estrutura de pessoas especializadas nisso. O software de gestão, que é a estrutura mínima tecnológica para isso. E hoje em dia não se fala nem só no software de gestão, outros softwares acoplados, software de BI, etc. E a terceira ferramenta, que é o manual de fluxos e procedimentos. Né? Que daí já é o procedimental, o como fazer. Então, se nesse como fazer, se nesse manual nós temos lá todas as alimentações que são feitas pela controladoria, a forma como ela confere que os outros estão alimentando e assim por diante, a gente vai garantindo que esse sistema vá sendo alimentado e mantido atualizado. A doutora Jonathan coloca, né? O time shift é um espelho real, não é um espelho real da produtividade, pois acabam preenchendo apenas para cumprir a carga horária. Falta comprometimento e maturidade. E coloca mais ainda. Como controla, vejo muita resistência dos advogados da produção jurídica em acatar as regras implantadas pela controladoria jurídica. Vamos responder as duas. O timesheet, como geralmente
ele é mal implantado ou implantado num ambiente que ainda não está maduro para isso, ele acaba sendo visto como uma ferramenta de controle de carga horária, como você colocou. Então, por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia lá no escritório, eu vou acabar preenchendo ali no timesheet 8 horas de trabalho, para dizer que eu não fiquei à toa. Eu vou aumentar um pouquinho o tempo que eu levei, na realidade, para fazer uma petição, só para preencher as 8 horas. Esse é o primeiro erro, porque é o seguinte, ninguém é 100% produtivo. A taxa de produtividade média de uma pessoa é de 70%. 70%. Existe um desperdício natural e aceitável de 30%. Então, só aí você já não teria nem possibilidade de ter todos os dias 8 horas preenchidas lá do teu timesheet, né? E, então, realmente, a gente precisa tomar cuidado com essa questão do timesheet, apesar de que ele é importante e ele é a única ferramenta que realmente vai nos ajudar na precificação dos honorários. A gente só vai ter uma precificação segura se nós usarmos timesheet para tudo. Não é nem só para o consultivo, para o contencioso também, tá? Nós vamos ver. A outra pergunta que era da resistência, né, dos advogados. Tem mais perguntas também. Eu tô gostando. Tá gostando, então? Realmente, a resistência existe. A resistência é natural também, porque qualquer mudança implica em insegurança das pessoas. É por insegurança que as pessoas se tornam resistentes. Então, a gente tem que ter um cuidadozinho na condução disso tudo. Então, assim, vamos implantar a controladoria? Olha, planeja, explica bem para todo mundo o papel da controladoria, faz a coisa de uma forma segura, paulatina e tudo mais. Agora, eu observo que o fator determinante para vencer a resistência da equipe é a questão top-down, que a gente chama, é a liderança. Tem que partir dos sócios, tem que partir dos gestores, dos líderes, o respaldo para a controladoria, o respaldo para o uso do sistema, o respaldo para a observação dos procedimentos do manual, tá? Tem que vir assim, olha, pessoal, é isso. Tá aqui a controladoria, tá aqui o sistema, tá aqui o manual. Nós vamos usar essas ferramentas sim, funciona assim, funciona assado, o teu papel é esse, o papel dele é aquele, e vamos lá, e vamos em frente. Sabe, às vezes assim, não é uma possibilidade o advogado gostar ou não, atender ou não a um procedimento. É a regra do escritório. Se você tiver aderência, você fica no escritório. Se você não tiver aderência, então você se desliga do escritório. Eu acho que a coisa tem que ser mais ou menos sob esse viés. Quando o sócio não consegue se impor muito bem, não consegue impor essa liderança, é que a gente sente que dá margem a essas resistências aí. Como é que eu devo me profissionalizar para atuar para me tornar um controller jurídico? Ah, ótima pergunta. Bom, a gente não tem isso na faculdade, então tem que ser fora da faculdade. O que a gente tem hoje? O meu livro é o único livro até hoje sobre o tema no Brasil. Então, estou escrevendo... Já escrevi um segundo, que está já para ser publicado, e estou escrevendo um terceiro, especificamente sobre controladoria. Então, por enquanto, é um livro que nós temos da editora Juruá, publicado em 2014, chamado Controladoria Jurídica para Escritório de Advocacia e Departamentos Jurídicos. Então, ler o livro é fundamental. Recomendo fazer cursos sobre o tema. Eu ministro cursos sobre isso, mas também tem outros consultores que ministram, outros professores, então buscar cursos sobre controladoria. Eu tenho um curso online de 3 horas, que é o básico, e tenho um curso completo de 2 dias, que, enfim, aí ele já é mais aprofundado, a gente trata de procedimento por procedimento da controladoria. Esse curso a gente ministra no Brasil todo, ele é presencial, então quem tiver interesse pode entrar lá no site da Radar, que é Radar da Gestão, o site.com.br, e pode lá acessar a nossa agenda de cursos. Então, por enquanto, nós temos isso. O livro e esses 2 cursos específicos sobre controladoria. Mas também eu recomendo, por exemplo, fazer um MBA de gestão jurídica,
né? Nós temos um MBA do IPOG de gestão jurídica, inclusive estou vindo de lá. Ontem eu ministrei o curso para a turma de Brasília, tá? Por enquanto nós estamos com turmas abertas em Curitiba, Brasília e Manaus, mas estamos por abrir em São Paulo e Londrina. Então, assim, tem outros cursos de especialização em gestão jurídica, como o da Escola Paulista de Direito, que eu sei que também é muito bom, em São Paulo, presencial. Tem um outro em Goiânia, lá pela OAB. Então, tem várias possibilidades aí. Por enquanto, são essas as ideias. E aí, para atuar na prática, pode tentar entrar num escritório como assistente de controller no início, tá? Você não vai conseguir entrar como controller, provavelmente sem ter experiência em gestão. Enquanto você não tem experiência, para adquirir essa experiência, pode entrar como assistente de controladoria, que aí você vai ganhar um pouco mais de experiência para se tornar controller. O controller precisa ser um advogado ou pode ser um administrador, por exemplo? Pode, mas é exceção. E eu costumo dizer que, como a gente tem tanto advogado aí no Brasil, né? E a concorrência tão grande, eu acho que é uma oportunidade que o controller seja advogado. Porque, veja, a controladoria, ela não vai tomar decisões técnicas a respeito da condução do processo. Ela não vai decidir se a gente vai recorrer ou não. Ela não vai decidir que tipo de argumentação jurídica tomar. Ela não vai decidir se a gente vai fazer um acordo ou não num processo. Isso não cabe à controladoria. Mas a controladoria tem que ter pleno domínio do processual. Então, a controladoria tem que saber, diante de um tipo de decisão ou outro, quais são os prazos cabíveis, qual é o procedimental cabível. Como a gente está falando de gestão de serviços jurídicos, eu entendo que é muito importante que sim, o controller seja advogado. Claro que é um advogado com perfil gestor, é um advogado que não é aquele advogado tecnicista, né? Ele tem realmente algumas características um pouquinho diferentes, mas nós vemos por aí no Brasil todo excelentes controllers, advogados, então eu defendo sempre essa ideia assim, é uma nova carreira para os advogados. Doutora Mila diz que lhe vem em Recife e doutora Diana está perguntando se teria como nos auxiliar com um modelo de dados básicos necessários para a alimentação de um cadastro de processo. Claro, claro. A Radar, a gente tanto faz cursos como consultorias em todo o Brasil, presencial, online, podemos ajudar. Além de algo específico para vocês, podem fazer contato conosco, nós também vamos ter um curso completo desse de controladoria jurídica de 2 dias em Recife, tá? Deixa eu até ver se eu já tenho a data aqui para passar para vocês, porque a gente, inclusive, marcou, foi ontem essa data, ainda não sei de cor. Mas o fato aqui, ó, vai ser dia 12 e 13 de setembro, tá? Tá um pouquinho longe ainda, mas nem tanto. 2 meses aí. 12 e 13 de setembro vai ser em Recife, o nosso curso completo de controladoria. Se precisar de alguma coisa antes, faz contato comigo e a gente faz um diagnóstico da situação de vocês, sem compromisso nenhum, e avalia qual é a ferramenta para ajudá-los. Dá para filtrar quem vestiu a camisa ou quem não vestiu a camisa no escritório? Como é? Só o comecinho que eu não entendi. Dá para filtrar quem vestiu a camisa e quem não vestiu a camisa. Filtrar? Isso. Claro, veja, essa questão do comprometimento, né, do vestir a camisa, é que toda empresa procura, todo escritório de advocacia quer. E a gente encontra formas de identificar quem realmente está comprometido, quem não está, principalmente pelo comportamental, né, pela atitude que essa pessoa tem, mas também pelo resultado, pela qualidade, né? Então dá para filtrar sim. Nós temos ferramentas objetivas para filtrar quem está vestindo a camisa e quem não está. E acima de tudo, na sequência, reconhecer quem está vestindo a camisa, dar perspectiva de crescimento, né? Fazer tudo para realmente reter um profissional desse, porque prestem atenção no que eu vou falar para vocês.
Nós temos dois fatores chaves de sucesso na advocacia. O que é um fator chave de sucesso? É aquele fator que é essencial para o sucesso de uma empresa. Na advocacia, hoje, nós temos dois fatores chaves de sucesso. De um lado, a gestão tecnológica. Eu chamo gestão tecnológica porque eu não dissocio gestão de tecnologia, nem tecnologia de gestão. Para mim, é uma coisa só. Então, de um lado, a gestão tecnológica. De outro, as pessoas. Tá? E aí, realmente, nesse conceito de pessoas, claro que não é só a minha equipe, claro que é o relacionamento com o cliente e tudo mais, mas no que se refere à equipe, nós precisamos investir em criar e manter uma equipe de qualidade. Então, é fundamental filtrar, sim, quem veste a camisa e quem não, e reconhecer quem veste. Doutor Rafa pergunta, bacharel em Direito pode ser controller? Pode. Também é exceção, não é a regra, mas pode. Tem muitos escritórios que possuem controladorias com bacharéis. Não há problema nenhum. Não há necessidade, né, de ter uma OAB ativa para ser controller. Tá? Então, pode ser sim. Doutor Ari pergunta, tem outra pergunta, viu? Como deve ser assinada a carteira de trabalho de um controle? Ótima pergunta. Veja, nós não temos no Brasil CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, para controller jurídico. Nós só temos para controller financeiro. A profissão de controller jurídico é muito nova, então ainda não tem essa possibilidade de registrar como controller jurídico. É um dos pleitos que nós vamos criar uma associação, até a Daniela já fica aqui oficialmente convidada para fazer parte dessa associação conosco, que é a Associação Brasileira de Gestão Jurídica. E uma das linhas de gestão da ABGJUR vai ser procurar criar a CBO para controller jurídico e para assistente de controladoria jurídica. Mas nós temos três possibilidades hoje. Ou advogado mesmo, advogado, ou gerente jurídico, ou gerente administrativo. Se você ler a CBO desses três, você vai ver que os três se encaixam em controller. Eu, quando fui controller em um escritório que registrava os profissionais, eu fui registrada como gerente administrativo. O escritório entendeu que a CBO de gerente administrativo era a que mais se enquadrava. Mas as três se enquadram. Advogado, gerente jurídico e gerente administrativo. Doutora Ali pergunta, a Radar presta serviço de controladoria jurídica ou apenas a implementação dos processos e procedimentos? Ótima pergunta também. Nós não somos terceirizados de controladoria, né? A gente não faz esse serviço de uma forma terceirizada. Eu acredito, Ari, que o mercado ainda não está pronto para terceirizar a controladoria jurídica. No futuro, creio que estará. E a Radar vai fazer isso no futuro. Mas não agora. Agora nós trabalhamos para profissionalizar a gestão do escritório e uma das ferramentas que nós utilizamos é a implementação da controladoria. Então nós fazemos tudo. Nós dimensionamos qual tem que ser o tamanho da controladoria para o seu escritório, nós fazemos a descrição de perfil do controller para o seu escritório, nós auxiliamos na seleção desse controller, treinamento, implantamos todas as etapas da controladoria, então fazemos tudo isso sim, num prazo de 6 a 12 meses, a variar aí do diagnóstico que a gente faz. Então, é trabalho de implementação. Eliane Girão está aqui. Beijo, Eliane. Até amanhã. Então, tem mais perguntas. Como é difícil encontrar parceiros comprometidos? Não tem como filtrar 100%, mas a via de regra, quem não está vestindo a camisa, logo, logo é carta fora da equipe. Sem dúvida. Acaba realmente se desconectando. Não dá liga, né? Não tem sinergia quando não há comprometimento. Então, existe uma seleção natural, sim. Assim como essa seleção ela está de uma forma bem assim sistêmica em relação às pessoas que não enxergam a importância da profissionalização da gestão. Aqueles que acham que não precisa profissionalizar a gestão, que o escritório não é uma empresa, naturalmente eles acabam resistindo a essa profissionalização e acabam ou eles mesmos saindo do escritório ou sendo desligados. Sim, não, é curioso, Samanta, que minha primeira live no julho foi exatamente sobre modelos de negócio.
E eu estava levantando o perfil do cliente e exatamente como é que a gestão do escritório deveria, digamos assim, proceder para que esse escritório se viabilizasse. Eu diria que mais de 90% dos modelos que eu apresentei, a diferença está no modelo de gestão, está na implantação da gestão, mais no conhecimento do direito em si. Algumas exceções no conhecimento do direito, mas a regra é exatamente a busca pela eficiência para a finalização da gestão. Não tem Sem para dúvida onde correr. nenhuma. Porque a gente parte do pressuposto, né, Daniela, que juridicamente, tecnicamente, todo mundo é muito bom e vai continuar, claro, buscando sempre se aperfeiçoar. Então, é por meio da gestão, desse modelo de negócios bem planejado e executado, que a gente vai conseguir o melhor resultado na advocacia. Perfeito. A doutora Nájila está dando os parabéns a mim e a você e espero encontrar a gente em Maringá no futuro próximo. Só nos convidar. Com certeza, nós vamos fazer um curso em Maringá também, de controladoria jurídica, tá? A data não está ainda realmente fechada, mas eu acho que vai ser em outubro. E volta e meia eu estou em Maringá, palestrando, e enfim, gosto muito de lá, já implantamos algumas controladorias em Maringá, muito bom. Depois de 10 anos, a doutora Diana coloca, atuando em contencioso de massa, com pós-graduação em um perfil de gestora, me apaixonei pela controladoria jurídica. Meu primeiro contato foi através de um workshop ministrado por você, Samu. Opa, que bom! Olha, Aham. quando a gente escuta esse tipo de coisa, que a gente confirma que tem um bom propósito, né? E que o trabalho da gente faz sentido. Obrigada e fico feliz. Tenho certeza que essa é uma das minhas missões, inspirar os advogados a gostarem, a se encantarem pela gestão jurídica. Doutora Gislaine pergunta, qual seria a média salarial de um controle jurídico? Olha que pergunta, hein? Eu vou retornar essa pergunta com a seguinte pergunta. Qual que é a média salarial do advogado no Brasil? Então, realmente, como a gente não tem uma média salarial, os valores são muito diferentes. A gente tem advogado ganhando 1.200, 1.300 reais, né? Da mesma forma, existe uma diferença muito grande nas remunerações dos controllers. Agora, eu busco, pelo menos em relação aos meus alunos e clientes, defender a ideia de que o controller jurídico é um advogado, gestor, e que tem justamente essa habilidade de liderar, de gerir. Então, ele não pode ser mal remunerado, ele tem que ser reconhecido. E uma das formas de reconhecer, claro, que é por meio da remuneração. A maioria dos controllers que eu tenho selecionado para os escritórios tem tido uma remuneração inicial em torno dos 4.000 reais, tá? Em torno. Então, há casos que é um pouco menos, inicial, 3.500, há casos que o inicial é 5.500, tá? Mas se a gente tirar uma média, eu acredito que o inicial a gente pode colocar como 4.000. Sendo que eu sempre defendo a ideia de que o controller e os demais colaboradores do escritório também obtenham uma remuneração variável ligada ao lucro, à distribuição de lucros, mas também conectada a uma avaliação de desempenho. Então, esses 4.000 seria, digamos, o valor fixo, mensal, podendo e devendo ser reforçados por um variável semestral ou anual. O doutor Rafael pergunta, quais são os desafios para o cliente 4.0? O cliente 4.0, o cliente 4.0, ele vai demandar um relacionamento muito mais intenso com o advogado. Então, com o avanço muito forte da tecnologia e com essas outras tendências que eu mencionei, como, por exemplo, a diminuição do contencioso,
a advocacia vai sofrer a maior revolução que ela já teve em toda a história. E a advocacia que vai sobreviver é aquela que vai atender o cliente 4.0, que é uma advocacia relacional. É uma advocacia baseada em relacionamento, empatia, confiança, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu sugiro para todos os advogados que repensem as suas advocacias, que alarguem a sua visão, não só para o final desse mês, para o final desse ano, mas para daqui a 3 anos. O que nós estamos trabalhando agora em julho de 2019 vai ter reflexo em julho de 2021, 2022. Então, nós temos que olhar mais para frente um pouquinho e buscar essa advocacia cada vez mais relacional. Tem 2 excelentes perguntas aqui que eu vou dar uma misturada. Qual a diferença? Compliance e controladoria jurídica, quais as funcionalidades que tem semelhança, e as diferenças entre controladoria jurídica e o gestor jurídico, o controller e o gestor. Perfeito. Alguns nomes aí até realmente se confundem às vezes, né? Mas vamos lá. Controladoria jurídica é uma ferramenta de gestão, né? É essa estrutura de pessoas, é um setor, é um departamento dentro de um escritório ou departamento jurídico que viabiliza essa gestão jurídica. Então, é um departamento que tem todo um papel e uma função definidos. Já o compliance é um conjunto de normas e regras a que algumas empresas estão submetidas, principalmente voltados a questões éticas e de anticorrupção e tudo mais. Então, o que existe de relação entre a controladoria e compliance é que empresas que estão submetidas ao compliance, ou seja, que precisam implantar o compliance, elas acabam implantando a controladoria quando são empresas que têm departamento jurídico, e se elas terceirizam os seus serviços, elas também terceirizam para escritórios de advocacia que têm controladoria jurídica. Ou seja, a controladoria jurídica é reconhecida como uma ferramenta que viabiliza o compliance, que está de acordo com o compliance, que atende às regras do compliance, colabora para que o compliance ocorra e se mantenha em uma empresa. E o gestor jurídico, eu acho que você pode chamar de gestor jurídico o gênero, né? Todo mundo que trabalha com gestão jurídica, de alguma forma, é gestor jurídico. Tecnicamente, em um escritório de advocacia, nós temos 3 departamentos-chave: o administrativo financeiro, o técnico e a controladoria. No setor técnico, nós podemos ter um gerente jurídico, que às vezes é chamado de gestor jurídico também, tá? Mas até para diferenciar, a gente chama esse gestor do setor técnico como gerente jurídico e o da controladoria como controller jurídico. E ambos são gestores jurídicos. Eu acho que assim fica mais diferenciado. Sem esquecer da possibilidade para escritórios já mais desenvolvidos, tanto em porte como também em nível de gestão, a possibilidade de nós termos o chamado administrador legal, que é o legal administrator, que na verdade é um gestor geral, vamos dizer assim, do escritório. Esse estaria entre o conselho de sócios e os outros departamentos. Ele fica ali logo abaixo dos sócios e ele faz uma gestão geral do escritório. Mas aí também é só cereja do bolo, lá mais para frente, tá? Doutor Rafa pergunta qual o nome da Associação Brasileira dos Gestores Jurídicos que você falou. Isso é ABGJUR, Associação Brasileira de Gestão Jurídica. Ela ainda não está constituída oficialmente, nós estamos finalizando o estatuto dela para levar registro e esperamos fazer isso ainda esse ano, se possível antes da FENALO. Inclusive queremos convidar todo mundo, né, para a FENALO, porque vai ser uma feira muito importante, a nossa feira jurídica, vai ocorrer de 23 a 25 de outubro em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca,
E para quem se inscrever, inclusive, por meio da Radar, que nós temos um código de promocional, ganha 25% de desconto. A visitação à feira em si é gratuita e algumas palestras também são gratuitas, mas há os congressos pagos, que são muito interessantes, e para o nosso público-alvo aqui, um congresso chamado PME, que é Pequenos e Médios Escritórios, esse sim é pago. E aí, por meio desse código, vocês podem receber até 25% de desconto, tá? Então, eu vou depois passar o código aqui para vocês e vocês vão poder ter acesso a fazer as inscrições aí, tá bom? Sim, sim. E tem outra pergunta. Como é que deve se proceder na contratação de um controller? Que tipo de teste seria feito? Como é que ele deve proceder essa seleção? Ótima pergunta. Qualquer seleção, nós temos que ter pelo menos 5 fases. A seleção é algo trabalhoso, mas que a gente tem que investir para conseguir minimizar risco, né? Enfim, aumentar a chance da gente acertar no perfil do profissional. Primeiro, um anúncio bem feito, né? Para poder fazer a primeira etapa, que é a seleção curricular em si. Então, você vai filtrar os currículos de acordo com o anúncio que você fez. No anúncio, você tem que deixar claro que a função é para controle jurídico. É interessante que no anúncio você já coloque a faixa salarial ou, enfim, a remuneração mesmo, para que você evite de que pessoas que buscam algo muito diferente do que você está oferecendo se candidatem, né? E você tem que deixar claro, pelo menos, que a pessoa tem que ter experiência em gestão, conhecimento avançado em software de gestão, conhecimento avançado no processo eletrônico e conhecimento intermediário em Excel. Pelo menos isso daí, tá? Aí você faz a primeira etapa, que é a seleção curricular. A segunda etapa seria uma entrevista rápida, que pode ser por Skype, que é mais só para ver questão postural e se existe uma empatia com um profissional. Uma entrevista de 10, 15 minutos. A terceira fase é a fase de um teste escrito, em que você vai avaliar uma dissertação, se a pessoa sabe escrever o português, e você vai também avaliar casos concretos, situações, para ver se a pessoa sabe gerir, se ela sabe quais são os prazos cabíveis, se ela conhece o processual, se ela conhece o dia a dia de uma controladoria. Então, o teste técnico é bem importante. E a última etapa é uma entrevista detalhada. Sendo que eu recomendo que, além disso tudo, a gente faça um teste de perfil comportamental. Sabe por quê? Não existe uma pesquisa oficial sobre isso. Mas, pela minha experiência, existe um perfil mais favorável para controle jurídico, que é um perfil de dominância, né, e de conformidade. Então, se a gente pensar no teste DISC, que é aquele mais usado, que é a dominância, influência, estabilidade e conformidade, o controller ele teria um perfil mais dominante e conforme. Então, ou DC ou CD. Não importa se é um pouco mais conforme do que dominante, mais dominante do que conforme, mas esses dois perfis eles são bastante importantes para o controller, porque o dominante traz a parte de proatividade, liderança, autonomia, organização, e o C, a conformidade, traz a parte do procedimental, da visão procedimental que o controller precisa ter. Ok, doutores. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque, assim, o Instagram daqui a pouco tira a gente do ar, então eu vou pedir para a Samantha colocar suas palavras finais. Eu adorei, sou suspeita, adorei. Muita informação relevante. Eu sei que tem muita curiosidade sobre a parte de controladoria, sobre as funções e competências de um controller. Eu sei que vocês estão realmente curiosos, mas que a Samantha volta. Prometo convidá-la novamente, com mais calma, e ela volta. Ó, tem mais. Qual o tamanho do escritório mínimo para fazer um trabalho de controladoria jurídica? Eu diria que a partir de uns 300 processos ativos você já tem que ter controladoria jurídica. Perfeito. Eu vou pedir para a Samantha se despedir, porque daqui a pouco o Instagram ele expulsa a gente daqui, porque tem um período de tempo, depois disso ele tira, né? Daniela, vamos agendar outro, vamos agendar uma parte 2 aí, estou à disposição, tá bom?
Então, Tá. pessoal, muito obrigada. Parabéns por vocês estarem aqui buscando mais informação. É isso mesmo, né? Esse é o caminho. Muito obrigada a todos e, novamente, muito obrigada, Daniela, por essa oportunidade. Eu estou à disposição de vocês, tá? Imagina, eu que agradeço. Eu tenho que correr, que faltam 5 segundos. E, gente, se inscreve no Júlio. Vão na